Presidente. Sim, vereadora Fátima. Senhor presidente, senhores vereadores, o público que nos acompanha pelas redes sociais, boa tarde. Como o vereador Dr. Paulo pontuou algumas questões, eu não tenho como deixar de pontuar outras questões. Uma das questões, assim, primeiro que é muito importante a gente deixar claro aqui que não está sendo comprado casas, né? Esse valor aqui é um remanejamento de recurso, e isso está correto, o que o Dr. Paulo falou, na questão que é um recurso do município. Então, o que nós, câmaras, estamos aqui prestes a autorizar? É a mudança de dotação do recurso. O recurso está numa conta e vai ser passado para outra conta. E para que isso? Para fazer a desapropriação do terreno ali. Né? Do terreno, a aquisição do terreno, a desapropriação, a indenização do terreno, aonde será colocada aí no mínimo 186 moradias da Itaipu. Então, assim, as casas, o recurso é da Itaipu. Então, qual é a obrigação do município? Dar o terreno, né? E essa documentação referente ao terreno que precisa estar no processo agora, né, ser colocado com urgência até o dia 15 de novembro, porque assim, o Estado do Paraná, ele deu o último prazo agora, 15 de novembro, para ser protocolado todos os projetos de habitação. Todos os projetos de habitação. Isso por uma questão o governo do Estado fazer os empenhos, o governo do Estado fazer o trâmite deles. Então, aquilo que não for protocolado até o dia 15, perdemos. Então, qualquer programa habitacional, e assim, também é relevante dizer aqui que o governo do Estado abriu, nesses últimos dias, algumas outras modalidades de habitação, por exemplo, habitação rural, né? E o prazo também é dia 15. E o município está fazendo uma força-tarefa árdua para vencer o prazo e poder protocolar o maior número de propostas possíveis. Isso não significa que seremos contemplados. No caso da Itaipu é diferente. O da Itaipu é uma coisa que está tramitando ok. Mas está aberto alguns programas de habitação que o prazo é dia 15, onde o município pode pleitear. Né? Assim como eu citei aqui agora a questão da habitação rural, que o Estado tem 400 unidades habitacionais disponíveis para a área rural no Estado do Paraná inteiro. Então, se nós formos pensar que o Paraná tem 399 municípios, seria uma casa por município se a divisão fosse dessa forma. Certo? Então, assim, o que nós, município, estamos tentando fazer? E por que eu me incluo neste momento aqui no nós? Porque eu, como assistente social, estou, inclusive, ajudando a organizar os programas, os projetos habitacionais, porque demanda de muito estudo, de muita informação que o Estado pede, e a gente está fazendo aí uma correria contra o tempo para tentar protocolar e ver se a gente consegue mais programas habitacionais para o município. Também é importante dizer que aí o Dr. Paulo misturou duas matérias. Acabou de misturar duas matérias. A matéria que está em pauta são R$4.111.600. É a mudança, do recurso. Né? Aí, o Dr. Paulo, na sua fala, ele trouxe aqui a temática anterior, que nós já votamos aqui, que é a questão do empréstimo, né? Que onde a Câmara autorizou, né, o município a contrair um empréstimo para, uma das finalidades seria aquisição de terrenos. Também, doutor Paulo, aqui na sua fala ficou uma coisa meio estranha, porque assim, na matéria do empréstimo, inclusive foi colocado emendas, e o senhor é um autor das emendas, e todos nós aqui aprovamos, no sentido de que o executivo não pode usar aquele valor em algo diferente
do que foi votado e do que foi sacramentado naquele projeto, né? Lá ficou dito que o quê? Que o recurso era para construir um centro esportivo, para construir uma unidade nova de UPA, né? Mudar a questão da UPA, construir em outro espaço e ser usado lá. Então, aquele recurso ficou delimitado no que ele seria usado, e ele, para ser usado, ficou, através das nossas emendas, ficou que nada poderá ser feito sem aprovação da Câmara. Então, cada vez que for usar daquele recurso para aquisição de terreno, vai ter que tramitar aqui. Certo? Então, assim, ele não vai poder usar se não for naquilo que é objeto daquele projeto e vai ter que passar pela nossa aprovação. Então, aqui, nesse momento, por conta dos prazos que ficaram justos, que o Executivo teve que mandar aqui em caráter de urgência, e aqui é um remanejamento de recursos. Sim, temos o recurso em caixa, estamos só mudando, né? Para quê? Para assegurar no mínimo 186 moradias para desfavelamento, que é esse o objetivo do projeto com as casas da Itaipu, que é uma outra modalidade, que inclusive são casas pré-fabricadas, é outra modalidade, né? Não é através da Coapar isso daqui. Então, não tem como eu não fazer essa explicação após alguns pontos ditos aqui. E a matéria em questão é o projeto de lei 159, né? E também lembrando que a gente deve, na discussão, se ater à matéria que está em discussão. Obrigado, senhor presidente. Eu peço à parte só uma colocaçãozinha. Para a vereadora, se pede a parte. Posso pedir a parte? Se ela concede. É que talvez não ficou tão Positivo. claro, porém, junto com a solicitação do empréstimo, veio especificado a compra deste terreno, neste valor de 4 milhões, lá no projeto do empréstimo. Por isso que eu trouxe o questionamento, porque a princípio nós iríamos liberar esse valor via empréstimo para a compra desse terreno. Então, estou exaltando novamente o Executivo, que não precisou do empréstimo, no qual já estava dentro dos 54 milhões, os 4 milhões desse terreno. E eu sei que é um convênio com a Itaipu e não é construção, não é compra de casas, é a compra do terreno, desapropriação para a construção de casas. Muito obrigado. Entendi agora a tua colocação. Mas a forma como você disse, agora só ressaltando novamente, que pode ficar tranquilo, doutor Paulo. Nós votamos aqui, aprovamos aquelas emendas e nada poderá ser usado, nenhum real daquele dinheiro poderá ser usado sem aprovação desta Casa de Leis, né? Então, por isso, inclusive, que nós aprovamos, porque a gente não tirou o nosso poder de fiscalização, né, naquela matéria. Então, só porque era importante também, porque ali são vários empreendimentos, né, que o município pode fazer. E não é porque nós autorizamos fazer aquele valor que ele tem que fazer aquele valor. Também isso seja dito aqui. Agradecer ao vereador Ricardo, que gentilmente nos convidou para assinar junto o requerimento. Ele sabe que essa é uma luta minha e do Levi aí, faz tempo. Isso daqui, esse requerimento, na verdade, é cobrar apenas uma promessa de campanha do Dr. Reinaldo, né? E eu quero fazer coro aqui com relação a isso, porque tenho me estressado bastante com essa temática, infelizmente, na vila. A vila nossa virou um inferno. Então, as crianças não podem mais dormir, os bebês não dormem mais, os idosos não conseguem dormir, porque aquela piazada anda com escape aberto. Eu moro na avenida e tive que sair semana passada, cercar a piazada. Não, agora eu sou a policial do Socavão. Então, infelizmente, né, mandei mensagem para o secretário de Segurança. Ele escreveu, está aqui, senhor presidente, a mensagem dele no meu celular. Ele disse que quando tivesse mais
reclamações, ele ia ver se deslocava alguém. Se eu, vereadora, que sou a representante do povo, não é suficiente eu estar pedindo para a Guarda Municipal ser presença no distrito, eu não esperava uma resposta dessas no meu celular. Semanas atrás eu falei para o doutor Reinaldo, falei para o Ricardo Cardoso, tinha vereadores junto, viram, testemunharam e nada foi feito. Né? E aí, nesse dia que eu saí na rua, semana passada, cercar a piazada, eu liguei no telefone da Polícia Militar. Pedi ajuda para a polícia. Sabe o que eles disseram, presidente? Não temos viatura. As 2 viaturas estão numa ocorrência com vítimas. Eu falei, pois daqui a pouco vai ter vítima no socavão. Né? Então, assim, é horrível. Aí eu saí lá na rua, cerquei a piazada, e graças a Deus, senhor presidente, eu sou um respeito, porque eles, se mandaram. E pelo menos nós tivemos paz aí durante uma semana. Agora eu vou ter que cercar eles de novo. Eu perguntei para a polícia, inclusive, se eu amarrava eles, para daí a polícia vir buscar. O que a gente faz? Sabe? Tá triste, tá difícil. Nós temos idosos que estão tendo problemas, crianças, e eu espero que, de fato, alguma coisa seja feita. Nós queremos respeito. Respeito. Eu e todo mundo quer. Obrigado, senhor presidente. Peço a palavra, senhor presidente. Sim, vereadora Fátima. Senhor presidente, senhores vereadores, o público que nos acompanha. Então, assim, é muito triste o que tem acontecido ao longo dos anos com relação à comunidade quilombola, né? Então, no 7 de setembro, aconteceu um fato de que a comunidade Xavier, quilombola Xavier, pediu para participar do desfile. Era a primeira vez na história que eles estavam desfilando. Quando eles chegaram perto do palanque, eles não foram anunciados. Eles não foram anunciados. E houve uma revolta, e eu sou solidária, porque é legítimo, sabe? Eu fiquei esperando para ver se o poder público ia se desculpar. Porque eu penso assim, senhor presidente, as pessoas que organizam ali na correria, às vezes acontece, né? Acontece uma falha, um descuido, acontece. Mas a gente pode fazer uma retratação depois. E isso não foi feito. E aí, senhor presidente, eu reparei que quando a gente entra no site da prefeitura, e por favor os senhores façam isso, quando a gente olha no site da prefeitura, a história de Castro, em nenhum momento ela cita os escravos. Em nenhum momento é citado os escravos. Né? Então, assim, e os indígenas? Olha como que a nossa obra de arte aqui, ela começa com esse povo. Né? Nós temos aqui os Gês, os caigangues. Nós tivemos, olha ali a fazenda Capão Alto está ali, todo mundo sabe que nós tivemos escravos aqui. E que eles saíram, quando saíram da Capão Alto, eles foram para o Socavão e para o Tronco. Que nós temos 4 comunidades quilombolas reconhecidas pela Fundação Palmares no nosso município. E há um apagamento histórico, há uma invisibilidade desse povo. E o meu requerimento é pedindo que se honre o que está preconizado no artigo 216 e 215 da Constituição e que seja reescrito a história lá no site, para que quando uma pessoa consultar a história do município de Castro, que esses povos estejam lá, porque eles fazem sim parte da nossa história, da história da construção da nação brasileira, inclusive. E é inegável a contribuição desses povos para a construção do nosso país. Obrigada, senhor presidente.
Por nada. Continua em discussão o requerimento. Encerrada a discussão. Requerimento 607. Informações quanto à viabilidade da realização de estudos para a criação da Lei de Isenção do ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens e Imóveis, no momento da averbação de escritura de áreas públicas devolutas provenientes do patrimônio da União e do Estado. Em discussão o requerimento. Peço a palavra, senhor presidente. Sim, vereador. Senhor presidente, eu estou pedindo que o Executivo faça aqui um estudo e crie uma lei de isenção. Hoje o município não tem uma lei de isenção do ITBI no momento de averbação das escrituras, né, para as terras devolutas. Então, nós temos um exemplo, assim, temos vários exemplos aqui em Castro, mas eu vou citar um, né, que são aquelas famílias que eles eram proprietários, eles tinham suas lavouras, eles tinham suas propriedades no terreno, no entorno, aonde foi alagado para fazer a barragem da Itaipu, binacional. Então, essas famílias, são 93 famílias, lá na década de 80, elas foram retiradas daquele local e foram alocadas no distrito de Abapã, né? Num terreno que é do estado do Paraná. Há 42 anos, essas famílias esperam, né, pela sua documentação. Pela sua documentação. Então, não foi feito ainda a documentação definitiva, mas isso está tramitando, né? E esse ano eu ajudei essas famílias, eu organizei uma reunião com o IAT, com vários segmentos, com o secretário estadual Greca, com o secretário Luizão, que é o secretário da administração, e solicitei que eles recebessem pelo menos um mapa, o memorial descritivo e uma declaração de posse do Estado. Essa semana, aí, na quarta-feira passada, com a graça de Deus, eu já digo, nós conseguimos entregar essa documentação para essas famílias, que com isso eles podem agora fazer o seu CCR e podem acessar o PRONAF, que inclusive eles estavam com essa dificuldade. Toda essa documentação continua tramitando, está no cartório aqui de Castro, né, que não tem sido célere na condução do processo, né? Então, nós estamos com várias dificuldades também com o cartório, mas, assim, o fato é que, em algum momento, essa documentação, a escritura, vai ser concedida. E aí, aqui, eu estou pedindo que se crie a lei de isenção do ITBI. Por quê? Porque é uma indenização. Essas famílias foram retiradas da propriedade delas, né? Não é justo que elas tenham ainda que ter o prejuízo de ter que pagar ainda esse imposto. Então, é uma coisa que é possível o município fazer, é uma legislação restrita a esse tipo de situação, né? E que faria justiça social. Obrigada. Senhor presidente. Parabenizar aí o vereador doutor Paulo por essa conquista, doutor. E na ocasião que o senhor fez essa solicitação, eu ressaltei o quanto é importante nós termos um médico aqui hoje na Câmara, porque cada vereador aqui tem um olhar, né? Então, e sabe, entende profundamente de uma temática, e a sua temática é a saúde, né? Que o senhor tem todo o conhecimento aí para ajudar o município, né, dar as suas contribuições aqui no Poder Legislativo também. E quero compartilhar também uma conquista, falei rapidinho na discussão do meu requerimento, mas dia 5, quarta-feira, eu estive lá no Abapã para entregar juntamente com o IAT os 93 títulos de terra lá para as famílias, né? Então, no início do ano, eles me procuraram, os líderes das comunidades, são 3 comunidades, Morros, Lajeado e Conceição, e eles trouxeram para mim a dificuldade, inclusive por conta de uma mudança que teve no acesso ao PRONAF, e que eles
ficariam muito prejudicados por conta deles não conseguirem o CCR, que agora é uma exigência. E, inclusive, um dos proprietários disse para mim que ele tinha um trator financiado, que ele não teria condições de pagar, de investir, de nada, então ele estava ali às beiras de ter que vender o pouco que ele tinha, ali de trator, enfim, porque ele não conseguiria fazer a lavoura dele sem poder acessar o Pronaf. Então, eu acolhi essa necessidade deles, né? Eu acolhi isso e comecei a me mobilizar e ir atrás para ver de que maneira a gente poderia resolver isso. Então, eu conversei com a Silvana lá no IAT de Ponta Grossa, uma profissional extraordinária que vem trabalhando arduamente no nosso município frente a essas situações da questão territorial. E conversei com ela me colocou as dificuldades que ela tinha a partir daquilo que ela me colocou, mostrando o trabalho que ela fez e aonde parou e não parou por causa dela, né? Então, eu articulei uma reunião aqui no sindicato patronal, o Eduardo me recebeu ali, e não só a mim, mas assessores da deputada Mabel Canto, que também me ajudou nessa temática, né? E o secretário da Agricultura esteve presente, enfim, nós fizemos ali uma reunião com o pessoal do IDR Paraná, o Elcio estava junto, fizemos um documento, esse documento protocolei junto ao Estado, e depois disso eu fui pessoalmente falar com o secretário Rafael Greca e também com o secretário Luizão, né, que é o secretário de administração. Então, esses dois secretários hoje tem a ver com a temática, o Greca por conta da questão do IAT, que hoje é vinculado à secretaria dele, e o Luizão porque na Secretaria de Administração do Estado está o patrimônio do Estado. E aí a gente conversou, eu conversei, a Mabel esteve lá também, e fizemos um apelo de que o Estado, pelo menos, entregasse para as famílias o mapa da propriedade, o memorial descritivo, né, e uma declaração de posse, porque quem é o dono da terra? É o Estado. Então, o Estado poderia dar a declaração de posse a eles, que com esses documentos eles podem fazer as outras documentações. E agora, continua ainda tramitando isso com relação à escritura definitiva, né? Por isso fiz o requerimento da isenção do ITBI. Mas, para mim, foi uma alegria ver aquelas famílias. Uma senhora olhou para mim e disse assim: eu estou muito doente, eu achei que eu ia morrer e eu não teria esse documento na mão. Então, é justiça social, é isso. São 42 anos que essas famílias foram tiradas do lugar deles, da propriedade deles, foram realocados aqui no nosso município com características totalmente diferentes de onde eles moravam, e agora a gente teve essa oportunidade.